Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Daniel Defoe, que foi um escritor e jornalista inglês, nascido em Londres em 1660, onde faleceu em 1731. Ficou famoso pelo seu livro de aventuras, Robinson Crusoe. Daniel Defoe, o seu nome original, nasceu de certeza em Londres, mas não se sabe o dia nem sequer o ano. Mais tarde viria a acrescentar o aristocrático de ao seu nome e, na ocasião, fez a falsa alegação de descendência de uma família chamada de Beaufort. A sua data de nascimento e local de nascimento são incertos e as fontes oferecem datas entre 1659 e 1662, com o verão, o início do outono de 1660, considerado o mais provável. O seu pai, James Defoe, era um próspero manipulador de sebo de provável descendência flamengo e um membro da Worship Company of Butchers. Na sua primeira infância, Defoe experimentou algumas das ocorrências mais invulgares da história inglesa. Em 1665, 70 mil pessoas foram mortas pela Grande Peste de Londres e no ano seguinte, o Grande Incêndio de Londres deixou apenas a casa de Defoe e duas outras casas ao pé, de pé no seu bairro. Em 1667, quando provavelmente tinha cerca de 7 anos, uma frota holandesa navegou até ao Midway através do rio Temisa e atacou a cidade de Chatham. A sua mãe, Alice, morreu quando ele tinha cerca de 10 anos. Defoe foi educado no internato do reverendo James Fisher, em Peasham Lane, em Dorking, no Surrey. Os seus pais eram dissidentes presbiterianos e, por volta dos 14 anos, enviaram-no para a academia do dissidente Charles Morton, em Newington Green, então uma vila ao norte de Londres, onde se acredita que ele tenha frequentado lá a igreja dissidente. Portanto, dissidente da igreja anglicana, não é? Durante este período, o governo inglês perseguia aqueles que optaram por adorar fora da igreja da Inglaterra. O estilo de Charles Morton poderá tê-lo influenciado construtivamente, juntamente com John Bunyan e a oratória da época. Defoe entrou no mundo dos negócios como comerciante generalista, lidando em diferentes momentos com meias, artigos de lã em geral e com vinho. As suas ambições eram grandes, embora raramente estivesse sem dívidas. Comprou uma propriedade rural e um navio. Comprou também civetas para fazer perfume. Ora, civetas, o que são as civetas? São uns mamíferos de origem africana que segregam uma substância fortemente odorífera. Em 1 de janeiro de 1684, o Defoe casou-se com Mary Tuffley, que era filha de um comerciante londrino, e trouxe consigo um dote de 3.700 libras, uma quantia enorme para os padrões da época. Dadas as suas dívidas e dificuldades políticas, calcula-se que o casamento tenha sido conturbado, mas o que é certo é que durou 47 anos e deu origem a 8 filhos. Para além de escritor, jornalista e comerciante, o Defoe foi um panfletário e foi mesmo um espião inglês, como depois já vamos ver mais à frente. Escreveu muitos tratados políticos, esteve frequentemente em apuros com as autoridades e passou períodos na prisão. Mas intelectuais e líderes políticos prestaram atenção às suas novas ideias e, por vezes, consultavam. Como autor, o Defoe foi um escritor prolífico e versátil, tendo-lhe sido atribuídos entre 75 e 550 títulos, incluindo poemas satíricos, livros, panfletos políticos e religiosos, bem como revistas,
sobre diversos tópicos, incluindo política, crime, religião, casamento, psicologia e o sobrenatural. Foi também pioneiro do jornalismo empresarial e do jornalismo económico. Escreveu panfletos que ficaram famosos, muitos deles favoráveis a Guilherme III. Fundou e incrementou o jornal periódico The Review quase sozinho, desenvolvendo um trabalho que viria a favorecer a afirmação depois de futuros jornais como The Tatler e o The Spectator. A dificuldade deriva de ter usado pelo menos 198 pseudónimos. Era uma prática muito comum, na época, na publicação de romances, lá no século XVIII, publicar inicialmente as obras sob pseudónimo, muitas das quais nunca chegavam sequer a ser assumidas depois pelos autores. A primeira publicação notável do Defoe foi An Essay Upon Projects, que em português seria um ensaio sobre projetos, uma série de propostas de melhoria social e económica, publicada em 1697. O seu poema de maior sucesso, The True-Born Englishman, que em português seria O Verdadeiro Inglês, que é de 1701, defendeu Guilherme III contra ataques xenófobos dos seus inimigos políticos na Inglaterra e contra os sentimentos anti-imigração ingleses em geral. Em 1701, o Defoe apresentou The History of the Kentish Petition, a história da petição Kentish. Apresentou, portanto, ao Robert Harley, que era então presidente da Câmara dos Comuns, e exigiu a libertação dos peticionários Kentish, que tinham pedido ao Parlamento que apoiasse lá o rei, portanto, o Guilherme III, numa guerra eminente contra a França. A morte do Guilherme III, em 1702, mais uma vez criou agitação política, já que o rei foi substituído pela rainha Ana, que imediatamente começou a sua ofensiva contra os inconformistas. O Defoe era um alvo natural, pela sua panfletagem e pelas suas atividades políticas, resultando na sua prisão e a colocação num pelourinho no dia 31 de julho de 1733, principalmente por causa do seu panfleto de dezembro de 1702, intitulado The Shortest Way with the Deciders, o caminho mais curto com os dissidentes, onde ele satirizou impiedosamente tanto os conservadores da alta igreja como os próprios dissidentes que hipocritamente praticavam a chamada conformidade ocasional. Foi publicado anonimamente, mas a verdadeira autoria foi rapidamente descoberta e o Defoe foi preso. Foi acusado de difamação sediciosa e considerado culpado, sendo condenado a uma multa punitiva de 200 marcos, ou seja, 336 libras esterlinas, na altura, que a preços atuais seriam mais de 60.500 libras. Pois também a humilhação pública num pelourinho e a uma duração indeterminada de prisão, que só terminaria quando pagasse a tal multa punitiva. Depois de 3 dias no pelourinho, o Defoe foi para a prisão do Newgate. O Robert Harley, portanto, o chefe do governo, conseguiu a sua libertação em troca da cooperação do Defoe como agente dos serviços secretos lá do governo, dos Tories. Em troca dessa cooperação, portanto, com o lado político rival, das suas convicções, o Harley pagou algumas das dívidas pendentes do Defoe, melhorando assim consideravelmente a sua situação financeira. O Defoe manteve-se leal ao Harley e aos Tories até à queda dos conservadores no ano de 1714, quando morreu então a Rainha Ana. Uma semana após a sua libertação da prisão, o Defoe testemunhou a grande tempestade de 1703, que se estendeu pela noite de 26 para 27 de novembro. Causou grandes danos em Londres e em Bristol, arrancou milhões de árvores e matou mais de 8.000 pessoas, principalmente no mar. O evento tornou-se o tema do seu trabalho The Storm, a Tempestade de 1704, que inclui uma coleção de relatos de testemunhas da tempestade.
muitos consideram-no um dos primeiros exemplos mundiais do jornalismo moderno. Ou seja, a primeira narração detalhada de uma tempestade ocorrida na Grã-Bretanha. No mesmo ano de 1703, o Defoe criou o periódico A Review of the Affairs of France, que apoiou lá o Ministério do Harley e foi publicado 3 vezes por semana, sem interrupção, até o ano de 1713, tornando-se o principal porta-voz do governo inglês e promovendo o Ato da União de 1707. Mas nem todo o panfleto escrito por Defoe era político. Há um panfleto que foi originalmente publicado anonimamente, intitulado A True Recollection of the Apparition of one Mrs. Veal, the next day after her death, on to one Mrs. Bargrave on Canterbury, the 8th of September, 75. Isto é um nome muito comprido, que é de 1706. É, portanto, um panfleto que trata da interação entre o reino espiritual e o reino físico. E fica claro nesta peça e em outros escritos que a parte política da vida do Defoe não foi, de forma alguma, o seu único foco. Defoe começou a sua campanha no The Review e em outros panfletos voltados para a opinião inglesa, alegando que acabaria com a ameaça do Norte, ganhando para o tesouro um tesouro inesgotável de homens, um novo mercado valioso, aumentando o poder da Inglaterra. E em setembro de 1706, o Hartley ordenou que o Defoe fosse para Edimburgo como agente secreto para fazer tudo o possível para ajudar a garantir, portanto, aqui a essência da Escócia a aderir ao Tratado da União, portanto, da fusão, da Escócia com a Inglaterra. Defoe era um presbiteriano que havia sofrido na Inglaterra devido às suas convicções e, como tal, ele foi facilmente aceito lá como conselheiro da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, assim como de comitês do Parlamento da Escócia. E pôde então influenciar as propostas que eram apresentadas ao Parlamento, despindo-as daquilo que prejudicava a União. Usou argumentos diferentes, até mesmo opostos àqueles que ele tinha usado lá na Inglaterra, geralmente ignorando a doutrina inglesa da soberania do Parlamento, por exemplo, dizendo aos escoceses que poderiam ter total confiança nas garantias do tratado. Entretanto, ia eliminando politicamente, através dos seus escritos, o conquistava mesmo para a causa aqueles que se opunham à União. Após a assinatura do Tratado da União, no ano de 1707, o Defoe escreveu um livro bastante longo, intitulado The History of the Union of Great Britain, que saiu em 1709. Portanto, o livro cita o Defoe várias vezes como sendo o seu autor e dá detalhes que antecederam os atos da União, portanto, como já vimos, que ocorreu em 1707. O Defoe recebeu muito pouca recompensa lá dos seus patrões e, claro, nenhum reconhecimento pelos serviços que prestou ao governo. Aproveitou a sua experiência escocesa para escrever The Tour Through the World Island of Great Britain, uma viagem por toda a ilha da Grã-Bretanha, que foi publicado no ano de 1726, onde admitiu que, afinal, o aumento do comércio e da população da Escócia tinha previsto como consequência da União. Afinal, não foi o caso, antes pelo contrário. Após a queda dos conservadores, o Defoe continuou a fazer trabalho de inteligência, agora para o novo governo, portanto, dos Whigs, escrevendo panfletos teoricamente conservadores, mas que minavam o ponto de vista conservador. A volumosa escrita do Defoe no período desde a queda dos Tories, em 1714, até à publicação do Robinson Crusoe no ano de 1719, é muito contestada. O próprio Defoe comenta sobre a tendência de lhe atribuir tratados de autoria incerta como defesa para a sua participação lá no Ministério Tory do Harley, na sua apologia Appeal to Honor and Justice, apelo à honra e à justiça, que é de 1715.
Portanto, entre estas obras de autoria duvidosa, que antecipam a sua carreira romanesca, incluem-se The Family Instructor, o instrutor da família, que saiu em 1715, que era um manual de conduta sobre o dever religioso. Outro, Minutes of the Negotiation of Monsieur Mesnager at the Court of England. Portanto, minutas da negociação do Monsieur Mesnager na Corte de Inglaterra de 1717, no qual ele se faz passar pelo Nicolas Mesnager, o plenipotenciário francês que negociou o Tratado de Utrecht em 1713. Outro, A Continuation of the Letters Written by a Turkish Spy in Paris. É uma continuação das cartas escritas por um espião turco em Paris, que saiu em 1718, que é uma sátira da política e da religião europeias, ostensivamente escrita por um muçulmano em Paris. Portanto, houve, vamos lá ver, aquele era um conjunto de volumes que saíram, teoricamente, escritos por um turco, mas que foram escritos por várias pessoas. E então o Defoe escreveu também um último volume, que seria uma continuação dessas cartas. De 1719 a 1724, o Defoe publicou os romances pelos quais é famoso. O Robinson Crusoe, em 1719, Captain Singleton, o Capitão Singleton, de 1720, Memoirs of a Cavalier, Memórias de um Cavaleiro, de 1720, A Journal of the Plague Year, um diário do ano da peste, de 1722, Coronel Jack, de 1722, o Moll Flanders, que é portanto, um nome próprio, que é de 1722, e Roxana de Fortunate Mistress, Roxana, a Amante Afortunada, de 1724. Portanto, estes são considerados os romances que constituem as suas mais importantes obras. Na última década da sua vida, o Defoe escreveu manuais de conduta, incluindo Religious Courtship, Cortejo Religioso, em 1722, The Complete English Tradesman, o Homem de Negócios Inglês Completo, de 1726, e The New Family Instructor, o Novo Instrutor da Família, de 1727. Publicou também uma série de livros denunciando a queda da ordem social, como The Great Law of Subordination Considered, a Grande Lei da Subordinação Considerada, que é de 1724, e Everybody's Business is Nobody's Business. O negócio de todos não é da conta de ninguém, podemos traduzir assim, que é de 1725. E também obras sobre o sobrenatural, como The Political History of the Devil, a História Política do Diabo, de 1726, A System of Magic, um sistema de magia, de 1727, e An Essay on History and Reality of Apparitions, um ensaio sobre a história e a realidade das aparições, que é de 1727. Os seus trabalhos sobre viagens e comércio internacional incluem a General History of Discoveries and Improvements, uma história geral de descobertas e de melhoramentos, que é de 1727, e Atlas Marítimos and Commercialis, que é, portanto, o nome em latim, Atlas Marítimos e Comercialis, portanto, em português seria Atlas Marítimo e Comercial, que é de 1728. Talvez a sua obra mais significativa, portanto, para além dos romances, seja A Tour Through the Whole Island of Great Britain, portanto, um passeio, uma viagem por toda a ilha da Grã-Bretanha, de 1726, que forneceu um levantamento panorâmico do comércio britânico em vésperas da Revolução Industrial. Na obra, o Defoe discutiu o papel do comerciante na Inglaterra em comparação com os comerciantes internacionais, argumentando que o sistema britânico de comércio é muito superior. O Defoe também ensinou que o comércio era a espinha dorsal da economia britânica. A propriedade é uma lagoa, mas o comércio é uma mola, escreveu ele.
Quando estava na Escócia, em 1723, o Defoe escreveu um relato romanciando as aventuras do jacobita fora de lei, o Rob Roy MacGregor, num artigo intitulado Highland Rogue. Podemos traduzir por o Ladino das Highlands, ou o Ladino das Terras Altas. O que fez este rapidamente passar a ser uma lenda e um herói lá para os clãs locais. A situação viria a atrapalhar muito a política protestante e de união da Grã-Bretanha, se ele, de facto, não tivesse sido imediatamente amnistiado e a coisa podia ter sido grave, né, para o governo. O Defoe morreu em 24 de abril de 1731, provavelmente enquanto se escondia lá dos caradores, para costume. Esteve muitas vezes na prisão por dívidas, já vimos. Mas a causa da sua morte foi considerada como letargia, mas provavelmente ele sofreu foi de um acidente vascular cerebral. Foi enterrado em Bunhill Fields, hoje Bunhill Fields Burial and Gardens, que é fora dos limites medievais da cidade de Londres, no que é hoje o Borough of Islington, onde foi erguido um monumento em sua memória no ano de 1870. Ora bem, eu desejaria agora falar do livro que andei a ler esta semana, que, como não podia deixar de ser, foi o Robinson Crusoe, o seu grande livro de aventuras. Foi graças a este maravilhoso livro que ele ficou famoso. Portanto, foi publicado quando ele tinha cerca de 50 anos. O Robinson Crusoe relata a história de um naufrágio de um homem numa ilha deserta e as suas aventuras subsequentes. Ao longo da narrativa, constatamos as lutas do Crusoe com a fé, pois negociava com Deus em tempos de crise que ameaçavam a sua vida. Mas depois logo se esquecia, uma e outra vez, logo que passasse a fase da aflição. Mas depois de ultrapassar muitas situações de perigo, ele acabou por viver contente lá com a sua sorte na vida, separado da sociedade, começando então uma experiência realmente de conversão assim mais genuína à fé, portanto, a Deus. Ele tinha lá uma Bíblia e passou a ler e a estudar a Bíblia. E acho que é, de facto, na minha opinião, uma das peças do romance é que abusa desta, chamaria mesmo doutrinação. Ele faz muita catequese aqui no livro. Eu acho que isto que é um bocado um exagero para um livro que se pretende que seja até um livro juvenil e acaba por se tornar, nesse aspecto, um bocado chato e cansativo. Uma das passagens mais conhecidas do romance é quando o Crusoe liberta um indígena das mãos de um grupo de canibais que costumava ir lá à ilha para matar e comer os membros das outras tribos que eles capturavam nas guerras intertribos. Então ele chamou-lhe sexta-feira. Sexta-feira porquê? Porque era o dia da semana em que o encontrou. E então sexta-feira transformou-se no seu fiel criado, que o vai acompanhar pelo resto da vida, não só enquanto lá esteve na ilha, mas depois deles conseguirem então escapar de lá e voltar à sociedade, 20 anos depois do naufrágio que deixou o Crusoe lá na ilha como único sobrevivente desse naufrágio. Depois, nas páginas finais do livro, o autor descreve como Crusoe descobriu que os seus bens tinham prosperado durante a sua longa ausência e agora era um homem rico. Depois, como ele se estabeleceu lá no Bedfordshire, se casou e formou uma família. Mas depois, quando a esposa morreu, ele não resistiu e partiu de novo à busca de novas aventuras. E foi assim aí que então o Defoe escreveu um segundo romance, que é a continuação das aventuras do Robinson Crusoe, que aliás saiu também no mesmo ano de 1719. Supõe-se que o romance seja baseado, pelo menos em parte, na história de um náufrago escocês, o Alexander Selkirk, que passou 4 anos preso nas ilhas Juan Fernandes, mas a sua experiência é
bastante inconsistente com os detalhes então aqui da narrativa. A ilha em que o Selkirk viveu, que é mais à terra, em português seria mais perto da terra, foi mais tarde renomeada Robinson Crusoe Island. Portanto, Ilha do Robinson Crusoe, já foi mais tarde, no ano de 1966. Supõe-se que o Defoe também pode ter sido inspirado por uma tradução de um livro do polímata muçulmano andaluz árabe, o Ibn Tufayl, que era conhecido na Europa como o Abu Basser. Nos escritos do Defoe, especialmente na sua ficção, há traços que podem ser vistos em todas as suas obras. O seu didatismo, como a maioria das suas obras, a transmitir uma mensagem aos leitores. Portanto, tipicamente uma mensagem moral, como é aqui no Robinson Crusoe, em consequência da sua origem religiosa, não é? Mas por vezes também de outros tipos, não é só mensagens de tipo religioso. Ligado também a este didatismo do Defoe está o uso do género de autobiografia, particularmente evidente aqui no Robinson Crusoe. Portanto, os narradores afirmam firmemente que estão a contar a sua própria história, aquilo que aconteceu consigo próprio. Acontece neste livro e acontece na maioria dos romances do Defoe. Portanto, todos os narradores dizem que estão a contar uma história verdadeira, que a sua própria história. Portanto, tem bastante de autobiográfico. Não propriamente do autor, embora não deixe de ser, mas sobretudo dos narradores da história. Ora bem, que horas são? Acho que já está um bocadinho adiantado. Eu gostava, se possível, de falar um bocadinho também dos outros romances, porque não foi só o Robinson Crusoe que o tornaram célebre. Creio que já não vai ser terei muito tempo para isso. Olha, mas de qualquer maneira, temos aqui o Capitão Singleton, que foi o romance seguinte, que foi publicado em 1720, que é uma história de aventuras, cuja primeira metade cobre uma travessia de África, que antecipou descobertas subsequentes do David Livingstone, não é? Portanto, da tal história do mapa cor-de-rosa. Ele foi um antecessor dessas explorações neste romance. Outro, Memoir of Cavalier, portanto, As Memórias de um Cavaleiro, também de 1720, e que é ambientado na Guerra dos 30 Anos e na Guerra Civil Inglesa. Outro muito importante é o tal Diário da Praga, que foi publicado em 1722 e que pode ser lido não só como um romance, mas também como um livro de não-ficção, porque é o relato da Grande Peste de Londres, ocorrida no ano de 1665, e que é assinado pelas iniciais HF, que sugere aqui o Henry Foe como a sua fonte primária. É um relato histórico que é baseado em extensa pesquisa e escrito como se fosse uma testemunha ocular da ocorrência. Esse tal Henry Foe. O Coronel Jack, que é uma história que acompanha um menino órfão de uma vida de pobreza e crime, então para a prosperidade nas colónias que ele vem depois a conseguir. Enfim, um romance também interessante, este do Coronel Jack. O outro é a Moll Flanders. A Moll Flanders é um dos seus mais conhecidos romances, que é também de 1722, que é um romance picaresco em primeira pessoa sobre a queda e a eventual redenção, tanto material como espiritual, dessa mulher solitária da Inglaterra do século XVII. Portanto, a heroína titular aparece como uma prostituta, bígama e ladra, que vive num local chamado a Casa da Moeda, comete adultério e incesto e ainda mesmo assim consegue manter a simpatia dos leitores. Portanto, é uma história muito interessante esta da Moll Flanders. O último romance importante é o tal da Roxana. Narra o declínio moral e espiritual de uma cortesã da alta sociedade, a Roxana, e difere bastante das outras obras do Defoe, porque a personagem principal não exibe aqui uma experiência de conversão.
embora ela afirme ser uma penitente, depois mais tarde, no fim da vida, quando ela está então a contar, a narrar a sua história. Olha, e pronto, olha, por aqui me fico, não tenho tempo para mais. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre a vida e a obra do Daniel Defoe, e especialmente da sua grande obra, né, que o tornaram mundialmente célebre, o Robinson Crusoe. Espero que Deus me dê vida e saúde para continuar a ter estas conversas convosco. E assim, se Deus quiser, cá estarei para a semana para vos falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.